Essa que voltou pra minha mesa. Cara, eu nem me toquei. Acabou a aula de matemática, eu já ia emendar de física sem te dar chance de respirar, cara. Tu vê que grotesco, que ogro. Minha irmã tem toda a razão. Minha irmã, ela me chama carinhosamente de ogro sempre. Ogro. Eu chamo ela de ogro também, né? Sendo um pouco mais delicado aqui, ó. Ô, galerinha, olha só. Início do volume 2. Que matéria gostosinha é essa comparada com estática do ponto material que a gente começou o ano? Decompõe, diagrama de corpo livre, equação em X, equação em Y, tudo era chato. Agora vai ficar gostosinho. Pra gente começar a brincar de termologia, logia é o estudo da termo. Ou seja, tudo que tem a ver com temperatura, calor, nós vamos estudar dentro da termologia. Depois, né, dentro da termologia, além da calorimetria, que é o que nós vamos começar já nas próximas aulas, antes tem a termometria, que é a aula de hoje já. Nós vamos começar a termometria daqui a alguns minutos. Depois vai ter estudo dos gases e termodinâmica. Então, teoricamente, daqui a alguns meses, tu vai entender como é que funciona o motor de um carro. Tu não vai saber fabricar o motor de um carro, né? Mas tu vai conseguir entender a física por trás de um motor de um carro, de um refrigerador, de uma turbina de avião. Então, uma matéria muito legal, a termodinâmica. Lá no final desse volume, a gente já tem que estar com ótimas noções de termodinâmica. Ou no início do volume 3. Para começar a nossa discussão, então, nós vamos ter que largar alguns conceitos que nós tínhamos no nosso dia a dia e trocar por conceitos mais verdadeiros, mais fortes, científicos. As pessoas no dia a dia usam a palavra calor, mas quando uma pessoa fala, putz, estou com calor, isso fisicamente é um absurdo. Eu vou te explicar já já o porquê. Calor, meus amigos. Cara, o certo de dizer é uma coisa que as pessoas vão te xingar. Certo? Assim, ó, se eu for... É porque assim, o simulado pode ser uma resposta um pouquinho diferente. Porque, né, tinha as opções, né, para escolher. Uma resposta bacana, uma maneira interessante de falar fisicamente estou com calor. Porque estar com calor é o teu corpo reclamando de ter muita energia acumulada no teu corpo, né? Ele não tá dando conta de escoar essa energia para fora, né? Primeira coisa que acontece é líquido vindo para a pele, suor. Porque quando o corpo joga um líquido na pele, esse líquido rouba calor do corpo e vai para o estado gasoso. E isso tira energia do corpo. É por isso que o suor aparece. O suor é a tentativa de baixar a temperatura corporal, certo? Nessa hora tu deverias falar, estou perdendo menos calor pela pele do que deveria. A taxa de transferência de calor para o ambiente está baixa. Estou me sentindo mal. Aí a pessoa já fala, vai a merda. Então no dia a dia a gente pode continuar falando que está com calor. Só que a partir de hoje tu sabe que o conceito de calor nessa frase não é a ideia física. Calor. Calor nada mais é que energia térmica em trânsito. Energia térmica se locomovendo. E da onde para onde o calor flui? Isso a galera sabe geralmente. Vai do corpo de maior energia, que aqui nós vamos chamar de temperatura, para o corpo de menor temperatura. O calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quer dizer que para calor existir, eu primeiro tenho que ter um corpo quente e um corpo frio. Se não houver um corpo mais quente e um corpo mais frio, não faz sentido falar em calor. Não faz sentido em falar em calor nesses objetos, já que eles estão com a mesma temperatura. Agora, faz sentido falar em calor fluindo do meu corpo para o ambiente, já que o meu corpo está a 36 graus aproximadamente e o ambiente está mais frio que isso. Então tem calor fluindo do meu corpo para o ambiente. Ah, professor, então o teu corpo tem mais calor que o ambiente? Errado. O meu corpo tem mais temperatura que o ambiente. Dizer que um objeto contém calor é um erro, porque calor nunca está parado no objeto, ele está sempre fluindo. Fluindo da onde? Isso, do corpo porque existem vários tipos de energia, né? Então a palavra energia ela é muito genérica. Por isso que eu prefiro que tu pense, o calor flui sempre do corpo de maior para o corpo de menor, popularmente do quente para o frio. Tecnicamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Futuramente eu vou te mostrar as 3 maneiras pela qual o calor pode fluir. Que vai ser a condução, que eu vou te mostrar que ocorre átomo a átomo, um átomo sacode o outro, que sacode o outro. E ocorre principalmente nos sólidos. Vou te mostrar que a convecção é o calor sendo transmitido pelo movimento
Por exemplo, o vento é o exemplo de convecção, maior exemplo de convecção. E vou te mostrar que tem também a radiação. Sabe quando tu vai próximo a uma fogueira e sente alguma coisa batendo no teu corpo? Aquilo é radiação infravermelha. Essas são as 3 maneiras pela qual o calor pode fluir. E eu vou te contar isso numa outra aula. Hoje eu só quero que tu saiba que calor é energia de que tipo? Térmica, fluindo do corpo para o corpo é isso aí. Professor, escreve no quadro, me recuso. Me recuso, escreve tudo no teu caderno se tu quiser. Eu repito para ti. Calor é a energia térmica em trânsito, em movimento, deslocando-se do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A tua apostila também tem isso. O ideal hoje é, depois do almoço, tu mentalmente tentar lembrar. Quais eram os conceitos básicos mesmo? Aí pega a apostila e vê se está certo. Puta, errei esse conceito. Entendeu? Isso, estudou já. Já estudou. Se tu fizer isso hoje, tu já está safo para a aula de hoje. Não, professor, mas aí quando o calor está fluindo, por exemplo, do meu corpo para o ambiente, então o ambiente também vai ser um corpo de menor temperatura? Sim, o ar à tua volta é o corpo de menor temperatura. Porque se o ar à tua volta estiver que nem no Paquistão atualmente, né, 40 e poucos graus, aí em vez de ter fluxo de calor do corpo para o ambiente, vai ter fluxo de calor do ambiente para o corpo. E aí o corpo vai ter que dar um jeito de não ir para 40 e poucos graus. Então a pessoa vai ter que começar a suar o tempo todo. E suar o tempo todo gera energia, né, gasta energia. Por isso que algumas pessoas morrem. O calor mata mais pessoas no mundo do que o frio. Loucura, né, cara? E o Paquistão, a parte sul do Paquistão, vocês viram nos noticiários? Está em estado de emergência. Tem paquistanês morrendo lá, à torta e direito. Os caras chegam suando e desmaiando no hospital. E aí, né, dele ar-condicionado, dele ventilador e líquido, mas algumas pessoas não resistem. O corpo não dá conta de se resfriar. Loucura, né? Na termologia tem a diferença entre corpo e substância, tipo, para fazer os cálculos. Um corpo é feito de uma determinada substância, mas vai haver essa distinção. Em alguns a gente vai... A UFES, que cometeu um erro a respeito disso, acredita, no vestibular de alguns anos atrás, ela confundiu uma característica que era de um corpo com uma característica de uma substância. Nós vamos diferenciar essas coisas já já, na calorimetria. Vamos só deixar isso em stand-by por enquanto. Legal, olha só, peraí. Eu acho que é o contrário. Se o lugar é mais úmido, é mais difícil transpirar. Porque como o vapor, a água, o ar já está saturado com água, tu colocar mais água na atmosfera vai ser mais difícil, certo? Os desertos são mais secos do que as zonas equatoriais. Então quer dizer que um objeto molhado jogado no deserto seca mais rápido do que um objeto molhado colocado para secar num varal na zona equatorial. Às vezes passa 2 dias, a roupa está com cheiro de cachorro molhado e está molhada ainda, a porcaria não secou, certo? Então, a não ser que tu há muito tempo numa zona seca, já está tão desidratado que o teu corpo, na tentativa de não perder mais líquido, fecha teus poros. Poderia acontecer, mas via de regra, numa zona equatorial úmida, tu vai ter o suor na tua pele acumulado e o bicho não evapora. E aí não funciona a recebimento do corpo. E numa zona mais seca, o suor foi para a pele, já evaporou, baixou a temperatura, dá uma aliviada na temperatura do corpo. Certo? Né, a química fala um pouco mais disso, né, de difusão. Pessoal, vamos voltar a falar nisso. Próxima aula eu reviso de novo, mas eu preciso de um esforço teu para tu adquirir esse conceito para ti. Temperatura. Temperatura é uma coisa comum nas nossas vidas, né? Todo mundo já mediu a sua temperatura. Mas, cara, alguns de vocês não devem imaginar o que a temperatura mede. Lembra que o mundo, ele parece estático quando a gente olha os objetos, né? Mas é mentira. Nós sabemos, nós estudamos em química que esses átomos aqui, internamente, estão em constante agitação, né? A eletrosfera é um vespeiro de elétrons. Concorda comigo? Quando a gente mede a temperatura de um corpo, na verdade, a gente está medindo o quanto as moléculas do corpo estão sacudindo. Corpo frio, as moléculas estão sacudindo um pouquinho. Vamos esquentar esse corpo, a molécula vai. Quanto maior a temperatura de um corpo, mais as suas moléculas e, portanto, seus átomos vibram. Por isso, a definição técnica de temperatura, ou né, o que temperatura mede? Temperatura mede o grau de agitação das moléculas ou átomos de um corpo. Pode anotar isso, tu é de anotar, pode anotar. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas ou átomos
de um corpo. Para plantar uma sementinha lá para dilatometria. Adivinha o que vai acontecer com o átomo quando eu aqueço ele? Além de ele começar a vibrar mais? Se expandir, ele dilata. Por isso que as coisas ao serem aquecidas aumentam de volume. E nós discutiremos isso daqui a alguns meses. Desculpa a demora, parceiro. Professor, por exemplo, né, aqueles Discovery da vida, essas coisas assim, sempre tem tipo, uns programas aqueles caras que vão limites, coisas assim. Daí tem eu vi um programa uma vez de um cara, acho que no inverno, assim, lá na Rússia, que assim, o cara de cueca, o cara lá e o cara bem tranquilo assim andando, a barba do cara toda cheia de toda branca assim da neve, e o cara andando bem tranquilo. Porque... Pois olha só, bacana o que tu falou. Nós temos exemplos, né, acho, dos colegas que alguns sentem mais frio, outros menos frio. E também tem um ambiente onde foi criado. Então pessoas criadas no mesmo ambiente, tem pessoas que têm mais resistência ao frio, outras menos. E se tu foi criado num ambiente frio, o teu organismo vai arrumando maneiras de se proteger do frio, botando uma capinha de gordura um pouco mais grossa entre a pele e a musculatura, certo? Fazendo com que os vasos capilares na superfície do corpo se contraiam para que o sangue aquecido não circule em contato com o ar frio, entendeu? Então tem uma série de mecanismos. Tu pode tremer mais, né, mais discretamente, né? Tu não precisa tremer saculejantemente, desesperadamente. Teu corpo pode aprender a contrair musculatura sem aparecer a tremedeira. Então tem técnicas inclusive para superar isso. Mas não vamos acreditar que eles são super-humanos. Essas pessoas são testadas, elas se mostram realmente muito mais resistentes que a maioria das pessoas, mas uma hora ela cai em hipotermia, certo? Teve um maluco desse que foi fazer uma maratona, né, no gelo lá e correndo descalço, perdeu os dedos do pé, certo? E era um ninja que não sentia frio. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que cuidar o limite do corpo humano. Mas com certeza, biologicamente, as pessoas têm maneiras diferentes de lidar com a temperatura. Né? Tu pegar um russo lá e tacar ele no Equador vai dar problema pra ele, até ele se acostumar. Tu pegar um cara que vive no Nordeste brasileiro, jogar ele, né, na Sibéria, vai dar problema pro cara, certo? Ele vai sentir dificuldade de se adaptar àquela situação, certo? Show! Galerinha, que temperatura mede? Ah, desculpa, tinha mais colocações. Um relógio atômico, então, para ele funcionar direito, ele tem que estar a uma certa temperatura, né? Legal. Cara, o relógio atômico, eu estimulo o átomo para ele emitir alguma coisa, certo? Então eu fico toda hora estimulando o átomo. Então realmente eu tenho que ter um controle da temperatura do átomo, ou dos átomos que nós estamos usando para registrar a passagem do tempo. Com certeza. Deve ter um controle de temperatura. Não. Desculpa. Ô galerinha, o que temperatura mede? Grau de agitação das moléculas de um corpo, ou átomos. Às vezes eu pergunto isso, o cara não sabe descrever, mas ele faz com a mãozinha, a minha imitaçãozinha, né, de molécula vibrante, né, que a galera vai ao delírio. Eu já fico feliz. Assim são gases, tá? É pra depois, certo? Ô galerinha, olha só. Temperatura, a partir de hoje, não é só para ver se o cara tá com febre. É, na verdade, uma forma de medir a agitação dos átomos, certo? E já na sequência nós vamos avançar nessa ideia. Vocês já devem saber o que é equilíbrio térmico, né? O que é equilíbrio térmico? É atingir a mesma temperatura, certo? Quando um objeto está com temperatura constante, a gente chama ele de isotérmico, que a temperatura dele não se modificou. Mas, por exemplo, se de repente eu venho a falecer e as reações químicas que geram calor dentro do meu corpo cessem, depois de algum tempo meu corpo vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. E tu conhece equilíbrio térmico no teu dia a dia. Tomou um cafezinho quentinho hoje de manhã, sobrou um fundinho na xícara. Chegas hoje pro almoço, tá lá a tua xícara. O que aconteceu com o café? Não esfriou. Entrou em equilíbrio térmico com o ambiente. Esfriou realmente, né? A não ser que a tua cozinha, se fosse uma sauna, né? E tu deixou teu café a 40 graus e a tua sauna na cozinha, de manhã dá uma suadinha, tá 60 graus, né? Aí o café poderia entrar em equilíbrio térmico aquecendo, concorda comigo? É isso. Então eu prefiro que tu não use a palavra esfriar, para ficar técnico. Entrou em equilíbrio térmico. Tava tomando aquele suquinho gelado no final de semana, suquinho de laranja geladinho. Aí sobrou um pouquinho de suco gelado. Te distraísse. Quando fosse tomar o suco, visse que ele entrou em equilíbrio térmico ambiente. Provavelmente aqueceu, né? Provavelmente aumentou de temperatura. O que acontece com o mercúrio naqueles termômetros aqueles antigos? Porque daí bota, daí sobe aquele trocinho vermelho. Pois é, o mercúrio tava sacudindo. Aí botou no sovaco. Deu 3 minutinhos para entrar em equilíbrio. Aí o mercúrio lá dentro. Cada átomo de mercúrio dá uma dilatadinha. Aí não tem por de mercúrio vazar, ele sobe a coluna. É a
dilatação do mercúrio no vaso capilar, fininho que nem um cabelo, que faz o papel de substância termométrica, é o nome técnico que a gente dá para ela. Para criança a gente não usa mercúrio, porque mercúrio é tóxico. Aí a gente usa álcool coloridinho, de vermelhinho, certo? Aí mede lá a temperatura da banheira do bebezinho antes de colocar, né, a criança na água. Tem que ter uma temperatura adequada para a criança não infartar durante o banho. Cai a pele do guri, né? Tu não sabe por quê. Ô galerinha, olha só. Equilíbrio térmico. Tu concordas que o equilíbrio térmico é uma tendência natural? Quando tu abandona os objetos lá ao léu, né? A tendência natural é que eles entrem em equilíbrio térmico. E cuidado, hein? Não usa a tua mão para tirar a conclusão da temperatura. Porque apesar de nós sabermos que esses objetos estão em... Eu boto a mão num e boto a mão no outro e podia jurar que esse aqui está mais gelado. E é falso. Porque não tem o porquê a maçaneta está mais gelada do que a madeira, já que elas estão há meses ali e já tiveram tempo de entrar em... que é uma tendência natural. O fato de tu botar a mão no metal e sentir ele mais gelado do que a mão numa madeira é porque o metal tem maior coeficiente de condutibilidade térmica do que a madeira. Mas é outra aula. Só estou te falando para tu não usar tua mão como termômetro, tu vai ter sensações erradas. É como se ele diminuísse a temperatura. Ele diminui a temperatura da minha mão mais rápido do que a madeira. Por isso que eu tenho a sensação de ele estar mais frio, embora seja falso. Eles estão Então, se eu ficar em equilíbrio térmico. mais tempo na madeira do que no metal, eu vou sentir a mesma temperatura. Só que tu vai ter que analisar como é que o calor vai fluir depois, né? Porque se tu bota a mão na maçaneta e a mão na madeira, a maçaneta vai aquecer mais rápido que a madeira. E aí na hora que tu botou a mão, a temperatura já começou a mudar. E aí já não posso mais dizer que estava em equilíbrio térmico. Certo? Mas eu concordo contigo, se tu ficar um tempão com a tua mão na madeira e com a tua mão na maçaneta, aí eles vão entrar em equilíbrio térmico com a tua mão. E aí uma hora tu já não vai mais ter a sensação de um estar mais frio que o outro. Vai acabar acontecendo devido ao equilíbrio térmico. Cara, a ciência, cara, eu adoro a ciência, porque, porra, é como se nós estivéssemos tentando entender a mente de Deus, a mente do Criador do Universo, e se alguém descobre que a nossa teoria é ruim, em vez de a gente jogar pedra na pessoa, a gente eleva a pessoa ao altar, vira o novo Deus. Assim como Newton mostrou ao mundo que as ideias, né, antes de Newton estavam falhas, e ele virou um tipo de Deus. Assim como Einstein depois mostrou que Newton não era aquilo tudo, que tinha uns erros na ideia dele, e foi elevado ao altar de novo Deus da física, qualquer um de nós que conseguirmos demonstrar que as ideias da física estão falsas e tem outras ideias melhores, nós modificaremos o mundo e seremos beneficiados e não achincalhados como pecadores. É por isso que eu sou tão viciado na ciência. E olha só como a ciência é organizada. Essa lei zero, cara, quando me contaram ela, eu fiquei, puta, que babaquice. Parece uma babaquice, mas é por isso que é ciência e não é charlatanismo, ou achismo, ou qualquer outro tipo de loucura. Observem esses objetos. Eu fui lá e observei que esses objetos estão em equilíbrio térmico, tá vendo? O branquinho e o vermelhinho. Aí eu fui lá e observei que o objeto branquinho está em equilíbrio térmico com o objeto azulzinho. O que eu posso falar com toda a segurança a respeito do vermelhinho e do azulzinho? Isto que tu acabou de usar como raciocínio é chamado de lei zero da termologia. Nossa, é uma boa expressão. Eu fiquei revoltado quando eu aprendi isso. Isso aqui é babaquice, professor, pelo amor de Deus. Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e o corpo A também está em equilíbrio térmico com o corpo C, posso concluir que C e B estão com a mesma temperatura. Estão em equilíbrio térmico pela madrugada. Então, mas nessa situação não é sempre o equilíbrio térmico que vai ser. Pode ter outro tipo. Temperatura está elevado a tantos graus. Pois é, ó, a lei zero ela não fala de mudança de temperatura. A lei zero ela só mostra que sempre que dois corpos tiverem equilíbrio térmico, mesma temperatura. E esse outro corpo dá equilíbrio térmico com um terceiro corpo, mesma temperatura. Então eu posso afirmar, sem medo de estar falando bobagem, que aqueles corpos que não foram testados também estão em equilíbrio térmico. Porque eles estavam em equilíbrio térmico ao mesmo tempo com o terceiro. Ou seja, é só para mostrar, cara, que cada passo que tu vai dar na ciência é um passo firme, é um passo documentado e registrado. Tu vê, né, cara, a ciência ela tem essas coisas que parece babaquice, mas depois tu começa a ver que é importante tu documentar cada raciocínio teu, senão tu te perde. As cores influenciam nessa temperatura? As cores, nós vamos ver quando estudarmos radiação, nós vamos ver que a cor interfere em quanta energia o corpo absorve por radiação ou não absorve por radiação. Mas não no equilíbrio térmico em si. Colocar um corpo preto e um corpo marrom
um corpo amarelo, alaranjado, juntos, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Se eu colocar esses corpos no Sol, aí sim o corpo preto vai absorver mais energia do que o corpo claro, certo? E nós vamos estudar isso em detalhe na radiação. Parabéns pela observação. Então, acho que é a mesma coisa que o Fernando falou, mas dois animais, tipo, botar um leão e um porco no mesmo ambiente, eles vão estar com a mesma temperatura térmica, mesmo o leão tendo mais pelo... Legal. Quando eu digo que os objetos tendem a entrar em equilíbrio térmico, são os objetos inanimados, objetos que não têm reações químicas no seu interior. A temperatura dos animais é diferente. O cachorro não tem 36 graus e meio. Então cada animal vai ter uma certa temperatura, tanto que tem os homotérmicos e os psilotérmicos, certo? O homotérmico é aquele que mantém a temperatura constante, e aí então ele tem uma vantagem porque independentemente do clima, o organismo dele vai estar funcionando no mesmo ritmo, e tem os psilotérmicos, que aí tem que usar o sol para poder se aquecer e ter energia para caçar, né? E se não tiver no sol, esfria e o corpo entra num estado de latência para economizar energia, né? Certo? Então aí não vai depender da biologia dos cachorros, do leão e do porco. E o porco é um bicho que... é um cachorro, é uma boa, né? É um bicho que tem dificuldade de se resfriar. Então o cara que cria porco, ele tem que ter muito cuidado no controle da temperatura do porco. É um bicho que come qualquer porcaria. Mas na hora da temperatura tem que maneirar. No verão, às vezes a gente começa a pulverizar água em cima dos porquinhos para eles não infartar de calor. Certo? Ia ter mais colocações? Não? Adorando a Como é que participação. tu fala lei zero da termologia? Tipo, como é que tu explica bonitinho? Aquela frase que eu falei. A lei zero da termologia diz que se um corpo X está em equilíbrio térmico com um corpo Y e um corpo Y está em equilíbrio térmico com um corpo Z, podemos concluir que os corpos X e o corpo Z também estão em equilíbrio térmico. Essa é a frase que está no livro, que explica a lei zero. Show de bola. Pareceu que eu estava falando, né, uma das vezes ali pareceu que era popular, né, a fala, mas não, já era linguajar mais técnico mesmo. Isso que tu falou da temperatura interna do ser vivo tem a ver com a energia interna. Pois é, olha só, esses dois conceitos nós só vamos conseguir melhorar eles com o avanço da aula. Nesse momento eu quero só dar uma noção do que é isso. Primeiro, energia térmica é toda a energia que tem a ver com a temperatura. Ou seja, dois corpos idênticos. Só que um está mais quente do que o outro. Um está a 30 graus, o outro a 10 graus. Eu posso afirmar que o corpo que está a 30 graus tem mais energia térmica. Concorda comigo? Se um corpo está aquecido e outro corpo está mais frio, vai ter calor fluindo entre eles. Eu posso chamar esse calor de energia térmica em movimento. Já quando a energia térmica está num corpo, eu não chamo de calor, eu chamo de temperatura. Tudo bem para vocês? Então tu vê, energia térmica, o nome está dizendo, é qualquer forma de energia que está relacionada a algum tipo de temperatura ou diferença de temperatura. Já a energia interna, que também obviamente está relacionada com energia térmica, é algo muito mais interessante. Já te comentei, né, que aqui em volta da gente tem gases, né, moléculas, se chocando umas com as outras, né? Já fiz para vocês algumas vezes um quadradinho na minha mão e falei para ti que em um segundo mais de 1 bilhão, muito mais de 1 bilhão de bolinhas se chocaram contra aquele pedaço de pele. Ou seja, uma loucura o que está acontecendo em volta de nós agora, os gases. Se eu aqueço um gás, o que acontece com suas moléculas? Ficam mais agitadas. Gás frio. Gás quente. Quer dizer que cada molécula tem uma certa massa e tem uma certa velocidade. Tu deve lembrar do ano passado que um objeto que tem massa e velocidade tem uma energia chamada energia cinética. Se eu aumento a temperatura de um gás e as moléculas ficam mais agitadas, quer dizer que a energia cinética das moléculas aumentou. Concordam comigo? A soma das energias cinéticas das moléculas de um gás é o que a gente chama de energia interna. Energia interna de um gás nada mais é que a soma das energias cinéticas de todas as moléculas daquele gás. Parece uma tarefa impossível calcular isso, né? Ô professor, peraí, são zilhões de moléculas. Uma indo pra lá, outra pra lá, outra pra lá. Como é que tu vai calcular a energia cinética delas todas? Os matemáticos deram um jeito, cara. Os matemáticos deram um jeito. A partir da fórmula da energia cinética lá do ano passado, mv² sobre 2, nós vamos achar uma fórmula que só vai aparecer para ti daqui a algumas aulas, que é a fórmula da energia interna de um gás. Então tu vê, energia interna nada mais é que a energia cinética das partículas que compõem aquele objeto. Eu usei o gás de exemplo, mas pode ser um líquido. Na água, mesmo que as moléculas não estejam se deslocando loucamente, elas estão vibrando, certo? E esse vibrar é uma certa energia cinética da molécula.
Concorda comigo? Se eu aqueço a água, a molécula fica mais agitada e a sua energia cinética aumentou. Aí eu digo que a energia interna aumentou. Então energia interna é um novo nome para a energia cinética das partículas vibrantes. Sabe como eles chegaram naquela fórmula ali? Sei, vou querer deduzir para vocês. É uma das deduções mais chatinhas porque eu vou ter que partir de uma equação experimental, uma equação que veio do laboratório, empírica. Não, Mas eu vou mostrar a dedução para vocês da formulazinha. Bem bonito, vou ter que usar a ideia de número de mols, tá vendo, né? Apareceu o número de mols ali, ó. Porra, cara, é muito criativa a dedução dessa equação, é uma das mais legais, eu acho, do ensino médio. Mostrar, né, que a energia interna vem da forma da energia cinética. Nunca vi ninguém, meus professores malditos nunca fizeram isso. Mas tudo bem, perdoei já. Isso aí dá um número exato, tipo, se tu fizer de cada molécula separado? Dá um Não, número porque aproximado. exatamente, isso é um cálculo, como tudo na vida, aproximado. Não existe exatidão na física, né? Lembra daquela nossa discussão lá do ano passado? Medir é estimar. Lembra daquele mastro que a Petrobras, isso provavelmente sem mutreta, né? A Petrobras, uma época, precisou de um tamanho de um mastro do navio dela para instalar equipamento no mastro. Custou 100 mil reais para medir o diâmetro do mastro. Não é porque o cara tem que pegar a trena e esticar e dizer, ó, tem 20 metros. Não, não. Eu preciso saber quantos metros, milímetros e décimos de milímetros tem. Com grande precisão. Então, medir é algo que pode ser muito caro e difícil. Certo? A física uma hora, com o Einstein, com Newton, a física parecia determinística. Ou seja, me apresente a posição, a velocidade das partículas agora e as forças que atuam nelas, que eu saberei como é o universo daqui a 1 bilhão de anos. Aí quando a gente começou a tentar entender os átomos através das leis de Newton, a gente começou a dar uns erros nas contas. Aí a gente começou a botar a culpa no equipamento. Esse equipamento é uma bosta, não está medindo a massa, a força, a velocidade direito, vamos fazer o mais preciso. Quando aumentava a pressão do equipamento, o erro se mantinha o mesmo do equipamento velho, que era menos preciso. E a gente começou a perceber que, na verdade, nem tudo é calculável, nem tudo é previsível. Tem fenômenos na física que são probabilísticos. E o movimento das partículas é probabilístico, é o movimento browniano que a gente chama. Então, com certeza, tem probabilidade envolvida nesse cálculo. Boa tua pergunta, boa colocação. Ô, galerinha, energia térmica e energia interna são muito similares. Energia térmica, qualquer energia que tenha a ver com temperatura. Energia interna tem a ver com energia cinética. Essa é a palavra para tu começar a entender energia interna, energia cinética. Tranquilo até aqui? Agora que esses conceitozinhos começaram a ser digeridos, certo? Se tu digerir todos eles, eu seria o cara mais feliz do mundo e não é fácil. Tu daqui a 2 semanas saber de cabeça, eu sei o que é um. O cara te pergunta, o que é temperatura mesmo? Não, temperatura médio grau são as moléculas do corpo. Porra, tu é um ninja se tu sabe disso. Né? E que custa tu hoje fazer aquele exercício mental, que seja tentar lembrar desses 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceitos de cabeça. Próxima aula eu vou revisar eles com vocês, beleza? Agora que a gente viu conceitos básicos de termologia, eu vou introduzir termometria. Termometria. Termometria, como o nome sugere, é a maneira como nós vamos medir temperatura. Não se excitem, calma, é só um termômetro. Eu juro, é só um termômetro. É porque tu sabe que eu sou descoordenado, né, cara? Mas até parece que o cara veria um pênis no quadro, né? Por quê? Nada a ver? Ali esses termômetros são termômetros de bulbo. Nome justo, né? Porque ali tem um bulbo. E nesse termômetro de bulbo tem um vaso capilar bem fininho e um recipiente um pouquinho maior ali, o bulbo. Onde a gente bota o líquido termométrico, a substância termométrica. Porra, bota o líquido ali, fica complicado, né, meu querido? Só que a professora de biologia já explicou isso tudo pra ti, né? Esses termômetros, eles foram construídos pelo mesmo mestre vidraceiro. Eles são idênticos. Eles são idênticos. E eles estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, ou seja, estão sobre na mesma. Só que esse aqui eu comprei no Brasil. E ele veio, calma. A galera já com sacanagem. Não, é um termômetro honesto. Fica tranquilo. Nós somos a maioria honestos. Temos alguns desvios de caráter que vão ser corrigidos com o passar do tempo. Com esforço, com a seriedade dos pais em casa, nós vamos corrigir esses problemas todos, sem dúvida. Não duvidem do nosso país. Esse aqui é medido em Celsius. A escala foi impressa em Celsius. Só que esse aqui eu importei lá da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, se tu preferir. Onde eles medem a temperatura na famosa escala
Fahrenheit. Fahrenheit. Esse aqui eu comprei para o laboratório. Eu comprei para o laboratório e termômetros de laboratório geralmente vem numa outra escala ninja. Kelvin. Escala Kelvin. Sabe como é que o Celsius criou a escala dele? Com base na evaporação da água e da... Sim, disse que água fervendo a uma atmosfera era 100. Ele calculou, professor. Não, ele chutou. Tipo a história de grau. Ele chutou que nem os 360 graus uma volta. Chutou, chute no escuro, 100. Botou água e gelo. Quando o gelo começou a derreter, ele disse que aquilo tinha temperatura de 0. E ele não calculou, ele não olhou em nenhum lugar, ele chutou, ele achou 0 um número legal. E aí ele disse que é 0. Tá inventando, ele criou. E tu vê, cara, essa sacada dele foi tão foda, tão ninja, que até hoje nós usamos essa ideia para medir temperatura. Usamos 2 pontos fixos. O ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Isso tudo a uma atmosfera de pressão. Cuidado, hein? Lá no Everest a água ferve a 70 e poucos graus. Os pacotinhos de miojo que vem lá no Everest, vem lá, cozinha em 9 minutos e meio. Certo? Beleza? Não, né? Não tem supermercado no Everest, o miojo o cara leva daqui, beleza? Certo? Tá? Só tô querendo te dizer que se tu obedecer o que tá no pacotinho, tu não vai comer bolacha de macarrão. Né? Porque como a água tá fervendo lá no Everest a menos de 100 graus, vai demorar mais para lá cozinhar. Concorda comigo? Tudo bem para vocês? O gelo pode derreter a menos 10 graus. Se tu vai lá e espreme o gelo pode estar a menos 10 graus, tu espreme ele e derrete a menos 10. Tu vê que loucura. Então, para dizer que o gelo derrete a 0, eu tenho que estar consciente que é na pressão atmosférica. Show! 100 mil Pascal, né? O Fahrenheit, tu não vai acreditar como é que ele criou a escala dele. Ele pegou lá no quintal dele um pouco de neve, pegou um balde, botou lá gelo, botou água, pegou na cozinha da mulher lá um pouquinho de sal, na cozinha dele, porque que é a mulher que tem na cozinha, tá? Mexeu e disse 0. Pelo menos ele fez alguma coisa. Mas foi o fato de ele ter feito alguma coisa que fez ele perder espaço pro Celsius. Porque o Celsius era mais simples. Não dava pra mandar um WhatsApp lá pro Fahrenheit, e quanto que tu usou de sal e gelo? Sacou? Outra, sabe o que ele chamou de 100? O corpo dele. Ele falou, pô, minha temperatura é tão legal que 100. Chamou de 100 a temperatura do corpo dele, e aí criou a escala dele. A escala Fahrenheit, por esse ponto de vista, é boa pra medir a temperatura do corpo humano, né? Porque se tá acima de 100, o cara deve estar febril. Se dá abaixo de 100, o cara tá hipotérmico, né? Beleza? Historicamente, comparando as duas definições, nós sabemos que os 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Grau, ó. Grau, mostrando que foi chute também do cara. Nós sabemos que o 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit, por motivos históricos e por saber, né, qual era essa mistura de água, gelo e sal que o Fahrenheit criou, e por saber que a temperatura do corpo dele era mais ou menos 36,5, né? Nós conseguimos relacionar essas duas escalas termométricas. Só que o Kelvin não, o Kelvin foi foda. O Kelvin, ele foi muito foda, porque ele fez assim, ó. Temperatura média o quê? Ah, então vamos pensar. Se eu esfrio, a vibração. E se eu esfrio, a vibração. E se eu continuo esfriando, a vibração. E chega uma hora, pelo amor de Deus, que deve parar, né, a vibração. Se temperatura média e vibração, aumenta a temperatura, aumenta a vibração. Diminui a temperatura, diminui a vibração. Eu não posso diminuir algo para sempre, né? O que é a vibração negativa? Parou de vibrar para o lado oposto. Não faz sentido. Portanto, o Kelvin, filosofando, percebeu, olha, deve existir uma menor temperatura na natureza. Deve existir uma temperatura que abaixo dessa não é possível ir. A galera da época riu da cara dele. Ah, que seu idiota, é só esfriar. Esfriou, esfriou. Bota gelo, esfria. Mas ele estava convencido de que não, que era uma ideia errada. E aí ele fez um trabalho usando gases a baixa pressão, um trabalho difícil de traduzir para vocês simples, né, de forma simples. Como ele não tinha refrigeradores poderosos como hoje nós temos para testar qual é a menor temperatura que existe, ele foi fazendo um cálculo matemático, ele fez um gráfico de pressão versus temperatura do gás e extrapolou quando que essa pressão iria para 0. Quando ele fez essa conta, ele chegou a uma conclusão. A menor temperatura que existe é menos 273 graus Celsius.
não pode ser mais frio que isso. Não existe menos 235 graus Celsius. Mesmo que tu usasse os refrigeradores mais poderosos do mundo, uma hora não vai mais ter o que tirar do corpo. Ele não vai mais ser possível baixar a temperatura dele. Não importa. E na época nós não tínhamos como confirmar experimentalmente. Hoje nós já chegamos no laboratório a 0,000000006 Kelvin. Mas nunca baixamos disso. Mesmo que os refrigeradores do mundo todo estejam ligados e tirando energia de um mesmo átomo, o átomo chega uma hora que ele não baixa mais temperatura. Safado. Menos 273. Só que o Fahrenheit, o Kelvin, já mostrou que de bobo não tem nada, né? Não veio ao mundo a passeio. Ele já chegou criticando as ideias anteriores a ele, fez um trabalho científico sério e mostrou ao mundo qual é a menor temperatura que existia. Mas peraí, se essa é a menor que existe, eu deveria chamar isso de quê? De zero. Isso é o zero verdadeiro. Como ele descobriu o zero verdadeiro, ele chamou aquilo de zero. Por isso que a escala Kelvin é chamada de absoluta. Porque ela mede a temperatura de maneira verossímil, verdadeira, honesta. E ela também é chamada absoluta porque jamais existirá uma temperatura em Kelvin negativa. Já que o zero é a menor temperatura. Só que ele também não queria fazer uma escala tosca que nem a do Fahrenheit, que só os mais chegados é que gostam de usar. Ele queria fazer uma escala que o mundo abraçasse. E qual era a escala predileta? Celsius, porque... Celsius, porque a ideia do Celsius foi melhor. Agora olha, presta atenção nessa parte final que é o filé mignon da aula. Presta atenção. Olha que sacada que o filho da mãe do Kelvin teve para conseguir fazer uma escala mais fácil de digerir. Ele pensou, peraí, descobri que um termômetro em Celsius, a menor temperatura possível é menos 273. Vou fabricar o meu termômetro e vou dizer que isso é... Mas vou fazer a minha escala de tal forma que, quando varia 1 grau em Celsius, varia também 1 grau em Kelvin. Assim, o 0 grau Celsius será equivalente... E o 100 graus Celsius será equivalente... Então a escala Kelvin é gostosa de relacionar com a Celsius porque basta somar 273 para transformar de uma para outra. Então nós estamos feitos. A escala que os cientistas gostam de usar fica fácil para nós. Porque ela foi criada comparada com a Celsius. Agora o cara que está acostumado a pensar em Fahrenheit, né? Para ele poder abraçar a escala Kelvin é chato. Se bem que eu poderia criar uma escala onde o zero é zero e que varia junto com a Fahrenheit, né? Poderia criar uma outra escala absoluta. Tu pode criar hoje uma escala absoluta para ti. Chama de 0, 0 e chama a outra temperatura da tua idade. Os 100 graus Celsius eu vou chamar de 16. Criasse a tua escala. Só que como ninguém conhece, né? Vai servir só para ti. Certo? Mas vai funcionar. Vai ser honesta. Essa escala absoluta que varia junto com a Fahrenheit, tudo bem? É chamada Remoir, essa escala. Nós não vamos trabalhar com ela. Mas peraí. Para eu poder ir botar em prova agora? É aula de quem? Não precisa. Eu tô brincando. Pelo amor de Deus, tá? Pra saber falar inglês hoje é um analfabeto, basicamente. Por que não tem o grau? Porque não é um chute, foi um cálculo, foi medido. Vocês aceitam que isso aí são como as retas paralelas cortadas por transversais? Dá para usar quase uma regra de 3, eu preferiria um teorema de Thales. Essa temperatura é a temperatura em Celsius, essa aqui. TF, aquela lá. TK, muito obrigado. Eu vou fazer a conta no primeiro termômetro, tu faz nos outros. Vocês aceitam que esse tamanho é TC menos 0? Do 0 até o 20 mede 20. Né? 20 menos 0 dá 20. E esse tamanho todo mede quanto? 100 menos 0. É importante menos 0 agora, já vai entender por quê. Faz o mesmo cálculo, por favor, em Fahrenheit. TF menos 32, 212 menos 32. Usamos o teorema de Thales, né? Isso dividido por isso é igual a isso, que é igual a isso. Como nem todo mundo tem essa habilidade, um professor amigo meu criou uma comparação. Ele disse que o termômetro é que nem uma pessoa. Embaixo é o pé, em cima é a cabeça e no meio o joelho.
Tudo bem? E aí ele fala pra gurizada. Joelho, pé, cabeça, pé. E até dança. A dancinha vai ficar pra próxima. Tá? É joelho, pé, cabeça, pé. E aí ele faz uma dancinha lá que depois eu faço pra vocês. Beleza? Continuando essa fórmula, tu vai achar essa continha aqui, ó. E aí eu acho que tu pode transformar agora, né, uma temperatura de Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin, né? Se eu te forneço essa continha. 20 Celsius, quer calcular o TF? Bota 20 aqui, isola o TF. Multiplicação cruzada, né? Anota a tua tarefinha então. Anota a tua tarefinha. Dá uma lida, né, nessa parte inicial para ver se a gente abordou tudo o que é importante. Faz lá a página 8. Faz a página 8, continua lendo bem feliz. Faz a página 10, página 8 e página 10. Continua bem feliz. E faz a página 13. 8, 10 e 13, as que envolvem cálculo. E a leitura, para que tu tenha um monte de dúvidas legais para a próxima aula. Desculpa a demora. Valeu, galerinha. Até a próxima.